4. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximando-se os que estavam no barco, e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Vamos orar, vamos pedir a palavra, vamos orar pedindo a palavra. Só Deus libera a palavra. Não há como eu pregar para você se o Espírito Santo não liberar a palavra. Então que Deus, Ele encontre no nosso meio corações verdadeiramente humildes e sedentos e crédulos, crentes na verdade. E então Ele vai liberar a palavra. Porque Ele não libera a palavra para quem não crê. Ele libera para aquele que recebe com humildade, com fé. Ore então e peça a Ele que fale com você nesta hora. Pode começar a orar. Aleluia. 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 Fala, Deus. Fala conosco, Deus. Deus vivo, Deus vivo. Deus vivo e poderoso. Fala conosco, Senhor. Fala ao nosso entendimento, Espírito de Deus. Doce Espírito de Deus. É o Senhor que está conduzindo esse culto. Foi o Senhor que nos conduziu na adoração. Agora conduza-nos nesse momento, quando vamos refletir nas Sagradas Escrituras. Espírito do Deus vivo, Tu tens liberdade nesse lugar, Tu tens liberdade no nosso coração. Fala conosco aqui e agora, Senhor, para a glória do Teu nome. Ó Deus, detenha toda atividade contrária. Ó Deus de poder, esse é território santo, esta é a casa do Deus vivo. Nenhuma força contrária terá autoridade de perturbar o culto em adoração ao nosso Deus. Então faz cessar toda atividade contrária. Retém, Senhor, toda atividade contrária e manifesta a força do Teu braço aqui nesse lugar, porque o Senhor nos reuniu aqui na Tua presença, e a Tua presença lança fora toda atividade contrária ao reino do Senhor. Fala conosco para a Tua glória, em nome de Jesus. Graças a Deus. Por favor, senta no seu lugar e dê toda a sua atenção à palavra de Deus. Nós vamos refletir nessa experiência que os seguidores de Cristo viveram nesse dia em que eles haviam acabado de testemunhar um ato extraordinário de poder da parte do Senhor. Eles haviam, aqueles servos, aqueles seguidores de Cristo, haviam acabado de ver Jesus fazer um milagre extraordinário de multiplicar pães e peixes para alimentar uma multidão. E logo em seguida, o próprio Senhor Jesus os manda tomar o barco e eles deveriam atravessar um lago, um grande lago, para estar do outro lado. E o Senhor de imediato não foi com eles, mandou que eles fossem, mas ficou em terra e ele foi a algum lugar reservado para falar com o Pai. E enviou seus discípulos para que eles empreendessem essa viagem, essa travessia daquele lago. E então eles estão ali, o texto nos fala que eles vivem uma experiência amedrontadora naquela viagem.
uma experiência que expôs para eles mesmos quanto eles eram capazes de sentir medo. Eles todos eram homens, 12 homens. Não eram meninos, não eram mulheres, eram homens, 12 homens. E certamente eles imaginavam que existem coisas que a gente vive na vida que nos deixam receosos ou amedrontados, mas talvez eles não tivessem consciência do seu próprio potencial de sentir medo. Talvez nunca eles tivessem vivido uma situação como aquela, porque os versículos 24 e 25 dizem que o barco estava no meio do mar, ele estava açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E à 4ª vigília da noite, Jesus se dirigiu para eles caminhando por cima do mar. E o 26 diz, e os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. E quando assim eles entenderam o que eles fizeram? Gritaram de medo. Então, nessa oportunidade, eles ficaram fora de si, tomados pelo medo. E talvez a gente olhando daqui ache até engraçado, mas se a gente se colocar na situação deles, né, não era um mar, era um grande lago, e eles estavam no final da madrugada, talvez entre 3 e 4 horas da manhã, acontece o que está acontecendo aqui, conforme nós acabamos de ler. E eles viviam a experiência desgastante e esgotados, porque eles estavam tentando levar a embarcação numa direção, mas os ventos vinham na direção contrária. Quando os ventos vinham na direção contrária, eles produziam 2 efeitos. Tanto eles impediam o avanço do barco, quanto eles faziam com que o leito daquelas águas ficasse tão agitado que as águas estavam muito altas. E eles viviam, então, dentro daquele barco como se as ondas chicoteassem o barco. E não havia esforço que eles fizessem que os levasse na direção que eles desejavam e precisavam ir, na direção de terra seca, onde eles iriam se sentir seguros. Então isso por si só já era terrivelmente assustador. Mas imaginem vocês que no meio dessa situação de turbulência, eles têm uma experiência com o sobrenatural, que no primeiro momento eles não sabiam de onde vinha aquela manifestação sobrenatural. Eles só sabiam que era sobrenatural. E por que eles sabiam disso? Porque estava acontecendo diante dos olhos dele uma coisa que estava fora do normal, fora do natural, acima do natural. Eles, embora não pudessem discernir muito claramente quem era que estava vindo na direção, eles estavam percebendo que tinha o formato de um homem. E esse homem vinha caminhando na direção deles, por sobre as turbulentas águas. O caminho que esse homem estava cruzando, atravessando para chegar na direção deles, era justamente o caminho da água tumultuada, turbulenta. Então acontecia coisa ali diante dos olhos deles, e não era um só que estava vendo, os 12 estavam vendo. Os 12 estavam percebendo aquela manifestação. Alguma coisa parecendo ser um homem, mas eles pensavam assim, não, homem não é, porque homem não anda em cima de água. Homem tem peso, ele vai afundar. Então é claro que homem não é. Tem formato de homem e está vindo na nossa direção. Ele não apenas está andando sem afundar, mas ele está conseguindo caminhar nessas águas turbulentas conforme elas estão. E então a interpretação que eles deram para aquilo de imediato é que se tratava de um ectoplasma, um fantasma, se tratava de uma aparição sobrenatural que eles não discerniram como se proveniente de uma fonte benéfica e positiva, tanto é que eles ficaram com medo, com tanto medo que eles começaram a gritar. Não sei se chamavam a mãe, se chamavam o pai. Eu sei que o texto diz que eles estavam descontrolados no seu medo, no seu pânico. Hoje nós estamos rindo deles aqui, mas se estivéssemos lá, talvez tivéssemos a mesma reação. Duplamente amedrontados. Eles estavam com medo, um medo ao quadrado. Eles estavam tomados de medo. E a sensação de medo é uma coisa... Ela neutraliza a sensação de medo, ela potencializa o objeto do medo, enquanto ela vai minimizando a nossa força, o nosso recurso, a nossa confiança. Então aqueles homens, eles estavam lidando com a sua capacidade pessoal, emocional, de ficar impactados e amedrontados com alguma coisa que os assustava. Só que, para a felicidade deles, quem estava vindo na sua direção não era quem de início eles pensaram, não era um fantasma, era o nosso amado Jesus Cristo.
E Jesus Cristo, Ele não vem para nos apavorar, Ele não chega para nos deixar com medo, Ele não chega para nos amedrontar, Ele chega para dominar o medo, para fazer desaparecer o medo. Jesus, quando Ele tem espaço para entrar na vida de uma pessoa, uma das primeiras providências que Ele deseja tomar na vida desse ser humano é justamente lhe dar a experiência de conviver com circunstâncias amedrontadoras, sem, contudo, ficar dominado pelo medo. Porque a sensação do medo neutraliza o indivíduo, sufoca o indivíduo. Então, quando Jesus Cristo se aproxima daquele barco desta maneira, obviamente Ele sabia, para aqueles homens que o viriam dessa forma se aproximar, em princípio poderia ser uma experiência assustadora, mas eles precisavam viver uma experiência com o seu Salvador, para eles compreenderem como é que o seu Salvador se conduz e reage diante de uma situação que deixa qualquer um com medo, mas o seu Salvador não estava com medo. Era importante que eles vissem que no meio daquela turbulência toda, o seu Salvador estava tranquilo, estava firme, estava seguro. Ele não estava detido pela fúria do vento e nem pelo perigo das águas, ele não estava com medo. O Salvador deles estava com toda a tranquilidade caminhando sobre aquelas águas turbulentas. Então eles ouvem a voz do Mestre, e o Senhor Jesus fala essas palavras que são as que Ele colocou no meu coração para que nós compartilhássemos nessa noite, e que eu tenho convicção que são as palavras que Ele quer que nos acompanhem todos os dias do próximo ano, que vai começar daqui a pouquinho. Ele diz para eles no versículo 27, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Interessante que quando ele diz essas coisas, ele não tinha acalmado o vento e também não tinha feito sossegar as águas. A situação em volta deles era a mesma, pura turbulência, ventania apavorante, águas que davam chicotadas no barco. O perigo era exatamente o mesmo de antes de Jesus aparecer andando sobre as águas. Eu quero que você vá observando a didática do Senhor Jesus Cristo. Se fôssemos nós ali, diríamos para Jesus, Jesus, o Senhor quer ajudar mesmo? O Senhor quer realmente fazer diferença aqui agora? O Senhor quer realmente dar uma experiência legal para eles? Fala nada não, só age. Faz parar essa ventania, faz acalmar essas águas. Talvez fosse o conselho que eu daria para Cristo, que você daria para Cristo. E por que nós daríamos esse conselho? Porque no nosso ponto de vista, a necessidade primeira de uma pessoa que está enfrentando situações amedrontadoras é que a situação seja resolvida. Porque se a situação amedrontadora for resolvida, então não haverá mais medo. Porque o que está mantendo o medo ou alimentando o medo são as circunstâncias. Uma vez que tais circunstâncias sejam transformadas, então mata-se o medo de inanição, acaba a sensação de medo. Qualquer um de nós, na nossa sabedoria humana, diria, Jesus, isso não é hora de conversa, isso é hora de ação. Faz esse vento cessar e faz essas águas se acalmarem. Mas pode acreditar, os pensamentos deles são mais altos do que os nossos. E Ele sabe quais são as verdadeiras prioridades, quais são as nossas primeiras necessidades, aquelas que vão mudar a nossa estrutura e de fato fazer de nós pessoas preparadas para viver nesse mundo, para viver nessa terra. Porque Ele prometeu e vai cumprir. Um dia Ele vai nos levar para viver num outro lugar. E nesse outro lugar para onde Ele vai nos levar, não haverão adversidades, não haverão circunstâncias tempestuosas, não haverão situações amedrontadoras. Mas Ele ainda não nos levou para lá. Ainda nos quer aqui nesse lugar. E esse é um lugar que nos surpreende. É um lugar que às vezes apresenta diante de nós situações adversas, dificuldades com as quais nós não temos recursos para lidar. Apresenta diante de nós situações amedrontadoras mesmo. E nós temos um Senhor, temos um Salvador poderoso para nos guardar, mas que não nos blinda dessas situações. Ele não faz uma oferta fantasiosa do Evangelho, dizendo, vem que eu te guardo e você nunca vai sofrer mais provação nem situação difícil nenhuma. Ele não diz isso.
Em lugar algum das Escrituras ele diz isso. Ele não nos manda pregar assim. Ele nos manda pregar a verdade. E a verdade é que o mundo, a atmosfera terrestre, é um lugar de turbulência, é um lugar de perigos, é um lugar de situações amedrontadoras. Então, quando ele está na vida de alguém que confia nele, ele quer nos treinar nisso. Em vivendo nesse ambiente de situações amedrontadoras, nós conseguirmos amadurecer a nossa confiança nele de uma tal forma que, ainda que reconheçamos o potencial amedrontador de uma situação, nós não nos deixemos dominar pelo medo diante daquela situação. Então, quando ele está ali, diante daqueles discípulos amedrontados, e ele sabia, o medo deles é por causa do vento, é por causa das águas, que estão expondo eles a perigo de morte, e também por causa da minha aparição, que eles ainda não conseguiram discernir de fato do que se trata. E ele poderia então ter resolvido tudo. Ele apenas resolve uma das questões. Ele se identifica, e ele se identifica não agindo, ele se identifica falando. E ele, a primeira coisa que diz para eles é o seguinte: diante de uma situação adversa, diante de uma situação amedrontadora, tenha bom ânimo. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer, lide com isso positivamente. Lide com isso de uma forma positiva. Lide com isso com uma expectativa de bons resultados no final. Trate com a situação, transite dentro desse cenário de turbulência, mas com expectativa de vitória no final, de livramento no final. Não abafado, sufocado, com aquela expectativa de tragédia, sabe? Aquela sensação de que tem morte no ar. Jesus está falando, enfrenta isso com uma disposição de uma pessoa que já sabe que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Lide com o seu problema, lide com o seu problema. Mas não lide com o seu problema deixando que ele se agigante diante de você, de tal forma que te intimide de uma tal maneira que você sinta o seu coração tão oprimido, que você só tem previsões negativas sobre isso. Que você só vai conseguir imaginar final trágico nessa história. Jesus está dizendo, lide com as tuas dificuldades com uma disposição positiva a respeito delas. Não, ele não está querendo dizer assim, desfrute, celebre e comemore a sua adversidade. Não é isso que ele está falando. Ele está falando a adversidade é alguma coisa desagradável e desgastante mesmo. Mas ponha limite no efeito que ela vai produzir na sua circunstância emocional e psicológica. Ponha limite em como que essa reação vai se estabelecer dentro de você. Lembra de uma palavra que eu sempre repito aqui e gosto muito? Desde a minha adolescência eu medito nessa palavra do sábio, quando ele diz assim, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, em outras palavras, é exatamente do que Jesus está falando. Nós estamos encerrando um ano que, vamos falar a verdade, ele trouxe os belos desafios para nós. Trouxe algumas afrontas para nós. O pastor acabou de dizer sobre quantas bênçãos nós tivemos, quantas vitórias nós tivemos, e glória a Deus é verdade. Mas o que antecede uma vitória? A vitória só veio porque antes dela veio o quê? A vitória só veio porque antes dela veio uma luta, veio uma situação de conflito, de confronto, de desgaste, de empenho, de dedicação, exigiu o investimento de alguma forma, porque o Senhor Deus não trabalha sozinho na nossa vida. Então nós vamos nos lembrar do que foi esse ano, para a gente ter uma ideia do que vai ser o próximo. Nós vamos nos lembrar do que foi cada um dos anos que nós já vivemos nessa terra. Quantos aninhos você já viveu nessa terra? Se você não falar, eu também não falo. Tá bom? Então vamos embora com esse segredo. Mas eu e você vamos poder lembrar, cada um desses aninhos que nós já vivemos na face da terra, trouxe situações desafiadoras. Não foi mar de rosas o tempo todo. Chegou o momento das rosas, mas nós tivemos que enfrentar os espinhos das rosas também. A vida é assim.
E vamos falar a verdade, nós tivemos uma boa fase da nossa vida nessa imaturidade, nessa inexperiência com o nosso próprio emocional, e nós ficamos tão profundamente abalados com o perigo que as situações apresentavam, a expectativa dentro de nós, de verdade, era de tragédia. Era de situação irrecuperável, era de perdas irrecuperáveis. E nós alimentávamos a nossa mente, nossos pensamentos, nosso imaginário, sempre potencializando a possibilidade de aquilo terminar mal. Jesus está dizendo, não faça assim, não haja assim. Lide positivamente com o que você esteja enfrentando. Lide dessa forma, porque se você lidar dessa forma, você coloca limite na sua capacidade de se amedrontar. Ele disse, tenha bom ânimo. A adversidade está aí, vai fazer o quê? Vai dizer assim, eu não quero lidar com isso. Então eu vou embrulhar num pacote bem bonito e vou deixar na porta do vizinho. A nossa adversidade é para quem? Para nós mesmos. Cada um tem as suas. Cada um vai enfrentar as suas. Nós precisamos entender o que Jesus está dizendo nesse momento. Ele poderia ter resolvido o problema do medo, eliminando a causa dele. Mas não, ele quis resolver o problema do medo humano de outra forma, treinando aqueles homens, para que eles soubessem lidar com o medo. Sabe quando a adversidade vier? Sabe quando as águas ficarem tumultuadas? Sabe quando os ventos forem contrários? Olha, você pode resolver como é que você vai lidar com isso. Você vai ficar tão impressionado que vai perder as forças, ou então você vai manter firme a sua mente, não em você mesmo, não meramente num pensamento positivo, mas nas promessas de um Deus que tem palavra e que cumpre as promessas dele na nossa vida. Alguma coisa nós passamos esse 2017, alguma coisa difícil. Talvez algumas delas já tiveram respostas de Deus e nós já estamos livres, o livramento já chegou. Algumas outras nós estamos levando na nossa bagagem para 2018, não é? Nenhum de nós está entrando em 2018 sem uma única preocupação. Algumas coisas nos acompanharam o ano inteiro. Algumas coisas começaram do meio do ano para cá. Algumas coisas nós vimos Deus agir e já fomos livrados e abençoados a respeito delas. Mas algumas coisas estão na nossa bagagem. Vão conosco para 2018. Mas o Senhor Deus está conversando conosco aqui nessa noite. Tem águas turbulentas, tem ventos contrários, o seu barquinho está sendo lavado para lá e para cá, você está apavorado achando que não tem saída para isso. Ele só quer nos dizer uma coisa, talvez isso tudo tenha nos pego de surpresa, talvez nós estejamos aqui agora dizendo, eu não imaginava que eu enfrentaria uma situação dessas, mas Deus, o nosso Deus, Ele não foi pego de surpresa, Ele sabia que isso tudo viria sobre nós, e Ele já criou um caminho no meio do mar, para nós escaparmos. Nós precisamos olhar para o nosso Deus, e viver a expectativa do sobrenatural de Deus em nosso favor. Nós precisamos confiar que o Senhor Deus se levanta e age, e faz acontecer o que nós não poderíamos fazer acontecer. Os discípulos o ouviram dizer assim, não tenham medo, tenham ânimo, primeiramente. Tenham ânimo, tenham bom ânimo. Depois ele diz assim, sou eu que estou aqui. Então ele, nessa segunda fala, o que ele queria que aqueles discípulos entendessem? Você não está diante daquilo que a maioria das pessoas acham que eu sou. Jesus está conversando com os discípulos, o Espírito Santo está conversando conosco aqui nessa noite. Então Jesus fala com os discípulos assim, tem de bom ânimo. Segunda coisa, sou eu. Ele está falando comigo assim, Ele está falando contigo assim, tenha um pensamento positivo, uma atitude positiva a respeito das suas adversidades. Segunda coisa, sou eu na tua vida. Eu quem? Eu quem? Responda você, quem é Ele para você? Para os filósofos, ele é apenas um mestre de excelente sabedoria. Para os ateus, ele é uma invenção humana. Para muitas pessoas, ele é mais um de tantos quantos você pode escolher dedicar a sua fé. E ele se nivela com todos os demais. Mas eu pergunto para mim e para você, quem é ele? Os discípulos, no finalzinho do texto que nós lemos aqui, disseram, tu verdadeiramente és quem dizes que é, tu és o Filho de Deus.
Se tu és filho de Deus, tu és o próprio Deus. Porque alguém só gera aquilo que é da sua própria espécie. Então, se tu és o filho de Deus, significa que tu és o próprio Deus. Sou eu com você. Mas eu quem? Aí é que está o diferencial. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Quem, no final das contas, lá no fundo do nosso entendimento, nós já entendemos quem Ele é, de quem que se trata. Se eu conversasse com Moisés, com Miriam, com Arão, lá nos idos da história do êxodo do Egito, e eu perguntasse para eles, você tem alguma informação sobre ele para você me dizer, para que você me esclareça um pouco mais a respeito dele? Eles me diriam assim, o teu é o meu, o que está na tua vida é o que estava aqui conosco também, o que está te conduzindo pelos dias e semanas e meses de cada ano da sua vida, é o mesmo que nos tirou do Egito, e nos atravessou pelo meio do mar. Você sabe do que Ele é capaz? Seus olhos não viram, mas os meus viram. Nós estávamos estacionados na beirada desse mar, e não havia esperança de livramento para nós. Ele virou para mim, Moisés, e ele falou assim, pega do seu cajado, é apenas uma vara sequíssima, que você está segurando na sua mão, e toca as águas do mar com ela. Só isso. Senhor, mas esse cajado não faz nada. Pois é, não faz mesmo não. Mas você vai ver o que vai acontecer quando tu tocar nas águas do mar com esse pedaço de pau seco. E aí você vai saber, não foi o cajado que fez isso. Imediatamente você vai saber, não foi o cajado que fez isso. Porque uma vara de árvore sequíssima não faz absolutamente nada que se dirá abrir caminho no meio do mar. Sabe, se eu perguntasse para Moisés, Moisés, me dá alguma informação sobre ele. Parece que você teve muita experiência com ele. Me dá noção de quem que ele é. Ele entrou na minha vida, mas eu pouco sei sobre ele. Moisés me diria, você não tem noção do que eu vi ele fazer. Eu vi ele fazer. Ele tocou nas águas, ele abriu o caminho. Nós cruzamos aquele período, aquele espaço todo em terra seca. Ele nos sustentou 40 anos no deserto. Olha, eu vou te falar uma coisa, não há Deus como o meu Deus, não há Deus como o teu Deus. Aí eu diria, mas Moisés não está mais aqui de fato. Mas o Deus de Moisés é o meu Deus, é o seu Deus. Eu te falo sem medo de errar. Quem naquele dia andava sobre aquelas águas tumultuadas e foi na direção dos discípulos, o mesmo Deus, o Deus que abriu o mar vermelho. Eles olharam e pensaram assim, parece um fantasma. Não era. Olhavam quando o dia já estava claro e disseram, é homem? É verdade, mas não somente isso. No final das contas eles entenderam, verdadeiramente tu és o Filho do Deus vivo. É Ele que está na minha vida, é Ele que está na sua vida. Por que Ele vira para mim, para você e diz assim, tenha bom ânimo, enfrente a adversidade com uma disposição positiva dentro do seu coração. O salmista dizia para si mesmo, e registra isso nos Salmos, ele dizia assim, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te abates dentro de mim? Ele próprio não aguentava mais essa resposta emocional e psicológica diante das adversidades. Ele mesmo confrontava assim e dizia, mas eu tenho Deus, eu confio nele, eu creio nele. Não era para eu estar reagindo assim. Isso é um aprendizado. Isso não é uma coisa que eu vou lá na frente e peço alguém para colocar a mão na minha cabeça e orar, e a partir daquela oração eu me torno uma pessoa segura em Deus, confiante em Deus. Não é produto de uma oração, é produto de um relacionamento, é produto de um conhecimento. Isso é resultado de experiências que nós vamos vivendo com Deus. E eu vou te falar, e eu sei que você vai concordar comigo, o Senhor Deus tem sido farturento em experiências para conosco. Não há tempo para isso, mas se o microfone corresse de mão em mão aqui, todos aqui poderiam contar pelo menos 10 milagres maravilhosos. Eu estou falando de milagre, eu estou falando de sobrenatural, eu estou falando de coisa que não estava ao nosso alcance realizar, mas elas foram realizadas na nossa vida. E nós sabemos de onde veio isso, veio da mão de Deus, o Deus que está na nossa vida. O Senhor Jesus Cristo diz, tem de bom ânimo, sou eu, não tenho medo. Coloque freio nesse medo.
Suporte a situação e vigie a sua imaginação e reformule o seu jeito de corresponder às aflições, porque agora você tem uma estrutura diferenciada, você conhece o Deus que você serve. Diante de tudo isso, a palavra diz que o apóstolo Pedro ele se pronuncia e fala: já que é o Senhor mesmo, me manda ir ter contigo, andando como tu, por cima dessas águas. Isso parecia um desafio assim, desproporcional, porque ele tinha em si mesmo poder para isso. Mas Pedro era de fato apenas homem. Ele era apenas homem, ele nasceu para morrer, ele era uma pessoa sujeita a todas as circunstâncias de mero homem. Mas ele vira para Jesus e fala: já que é tu mesmo, manda que eu vá até onde o Senhor está. Dê ordem para que, mesmo diante dessa turbulência toda, eu consiga me aproximar de ti. Dê teu comando, libera, autoriza, para que essa adversidade toda que eu estou enfrentando, ela não produza dentro de mim esse desânimo espiritual, essa falta de vigor espiritual, que me impede de continuar caminhando firme na tua direção. Mostra para mim que eu, mero homem, também eu posso, mesmo diante das adversidades, não perder um centímetro sequer da minha firmeza para andar com o Senhor. Mostra para mim, me permita viver essa oportunidade, essa experiência de ser capaz de, ao invés de me afastar de Ti na hora da adversidade, me aproximar ainda mais do Senhor, ainda que o Senhor não respondeu ainda para resolver o problema. Ainda que pessoas estão, nos meus ouvidos o tempo todo dizendo: o que está adiantando você ir à igreja? E o que está adiantando você acreditar em Bíblia? E o que está adiantando você dar crédito à conversa de pastores? Olha a sua vida, olha seus problemas, a coisa não se desenrola, não se resolve definitivamente. Então, Pedro está dizendo: Senhor, a situação é essa mesmo, os ventos continuam aí, e as águas continuam batendo no barco, e a impressão é de que vai terminar em tragédia mesmo, mas Senhor, dá o comando, fala para mim assim: filho, ainda que seja no meio da tempestade, venha onde eu estou. Pedro vira para Jesus e fala assim: Jesus, vira para mim, fala comigo, porque quando o Senhor fala comigo, o que o Senhor fala vem junto com o poder que o Senhor libera para que eu obedeça o que o Senhor está falando. Então vira para mim aqui agora, já que é o Senhor mesmo, conversa comigo, Jesus, e fala assim: Pedro, meu filho, meu discípulo, meu servo, meu seguidor, a tempestade vai continuar ainda, eu não vou dar jeito nela agora, o vento vai continuar um pouco ainda, eu não vou fazer ele parar imediatamente, mas uma coisa eu vou fazer, eu vou dizer para você, eu vou te dar um comando e você vai ouvir o que eu vou te falar, pela fé no que eu vou te falar, porque você sabe que eu não jogo conversa fora, você vai fazer o que eu estou te mandando. Não considere a tempestade, vem para mim. Não coloque a tempestade em primeiro lugar, vem para mim. Aleluia. Olha como é que Pedro está seguindo a didática do Senhor Jesus. Ele poderia ter feito o contrário. Ele poderia dizer assim: se é tu mesmo, então faz parar o vento. Se é tu mesmo, então faz acalmar as águas. Ele podia ter falado isso. Talvez eu falaria isso. Mas não, ele está seguindo a dinâmica do Senhor Jesus. O Senhor Jesus não tomou essa providência em primeiro lugar. Ele foi na direção deles sem acalmar coisa nenhuma. No meio da turbulência, ele foi na direção deles. Agora Pedro diz: eu quero ir na dinâmica do Senhor. Eu quero ser movido na direção que o Senhor está sendo movido. Então dá o comando, Senhor, porque eu quero viver uma experiência de tanta intimidade contigo, por cima dessa turbulência toda. Eu não vou esperar para cantar a vitória e dar glória e engrandecer teu nome depois que isso tudo se acalmar. Eu quero viver uma experiência contigo aqui e agora, dentro dessa tempestade, no meio dessa situação. Eu não estou mais naquela fase, Senhor, de depender que o Senhor dê o livramento primeiro, para depois eu cantar glória a Deus e aleluia. Eu quero crer que o Senhor está comigo, ainda que o livramento ainda não aconteceu. Eu quero desfrutar da intimidade contigo, no meio da tempestade. Não apenas depois que a tempestade acabar,
Porque isso é o crente imaturo, infantil, que está nos primeiros passos. Ele precisa dos sinais, ele precisa das manifestações poderosas de Deus, para que então isso traga uma confirmação no coração dele, de que Deus está junto com ele, está vendo? Tanto é prova que Deus está comigo, que ele acabou de resolver meu problema. Pedro disse: Senhor, eu quero ir para o próximo nível, eu quero saber que o Senhor está comigo, antes mesmo que o Senhor resolva o meu problema. Meus olhos estão postos no Senhor. Eu sei que a vitória é certa. O tempo certo o Senhor é quem sabe. O que me interessa é saber que eu posso me achegar a Ti. Nessa tempestade, nessa turbulência, eu não posso resolver esse problema, mas eu posso me achegar a Ti. No meio dessa adversidade extraordinária, eu não posso dar a melhor solução para isso, mas uma coisa eu posso me achegar a Ti. Eu gostaria que tudo isso se resolvesse, mas ainda que eu gostaria que isso acontecesse, eu não posso. Mas uma coisa eu posso me achegar a Ti. Você está entendendo? O que é que Pedro compreende? É hora de aprender que Ele é Deus. Quer esteja tudo na maior bonança, quer esteja a maior tempestade, então eu posso viver experiências tremendas com Ele, não apenas quando a tempestade acaba, mas mesmo durante ela, o meu Deus está na minha vida. E aí acontece como nós acabamos de ler, o Senhor Deus lhe dá o comando, ele começa a andar sobre as águas, e ele vive uma experiência extraordinária, ele vê que realmente funciona, dá para se aproximar de Jesus, andando por cima das águas turbulentas. E ele vive por um tempo essa experiência, até que de repente o medo volta. O medo é uma coisa que a gente está tão acostumada com ele, que ele não quer ficar sepultado dentro de nós. O medo volta em Pedro, e aí diz que Pedro começa a afundar. Interessante é que na hora que ele começa a afundar, ele não fica assim, olhando para Jesus e pensando: o Senhor me enganou, olha o que o Senhor fez comigo, não está funcionando, o Senhor está permitindo que eu afunde, será possível que então o que as pessoas falam sobre Ti é verdade? O Senhor não é tudo que os crentes costumam dizer que o Senhor é, o Senhor não é tudo que a Bíblia diz que o Senhor é. Então no final das contas, o Senhor pode muita coisa, mas na verdade não pode todas as coisas. Então o Senhor só teve força para me sustentar nessa experiência durante um período, durante um tempo, e agora eu vou afundar, eu vou morrer. Eu saí do barco confiando em Ti, e o Senhor só aguentou me sustentar por um tempo, e agora eu vou perecer. Será que é verdade o que as pessoas dizem quando elas combatem a verdade a teu respeito, a palavra a teu respeito? Não era isso que Pedro podia ter dito? Podia. Ele começou a afundar, ele estava quase sendo submerso pelas águas, ele podia ter duvidado de Cristo, mas ele não duvidou de Cristo. Ele duvidou da sua própria confiança em Cristo, mas ele não duvidou de Cristo. Por que ele não duvidou de Cristo? Porque ele olhou rapidamente a cena e ele viu, só uma pessoa estava afundando ali, só ele mesmo. Quando ele olha para o seu Salvador, ele vê o seu Salvador impassível, caminhando firmemente sobre as águas turbulentas. Então ele entende, o problema não é ele, o problema sou eu. O problema não está nele, o problema está em mim. Por que eu estou afundando? Por que eu estou esfriando? Por que eu estou desanimando? Por que eu estou desacreditando? O problema não é ele, o problema sou eu. O problema não está nele, o problema está em mim. Ele continua como sempre esteve, por cima da tempestade. Eu é que estou afundando. Então, o que ele faz? Rapidamente, porque não era uma situação em que se pudesse perder tempo, ele implora, ele brada, ele diz: Senhor, salva-me. Senhor, me socorre. Senhor, me salva. Por que ele pede isso para Jesus? Porque ele não tem dúvida alguma a respeito de Jesus Cristo. Ainda que ele estivesse sendo submerso naquelas águas, mas a convicção dele a respeito de Jesus estava inabalável. Aí eu digo e penso junto com você, talvez Jesus dissesse para ele agora: uai, eu posso fazer o quê? Você deixou o medo voltar.
Aí o que o medo faz? Agora você vai morrer afogado aí nessas águas, porque você tinha que ter vencido isso, cara. Você não podia perder essa oportunidade. Você estava indo tão bem. Como assim? Você retrocedeu dessa maneira? Eu não posso fazer nada, não. Eu estou requerendo que não tenha medo. Você deixou o medo voltar. Então agora lamento, não faço mais nada por tu. Jesus falou isso? Não. Ainda que o Pedro estivesse oscilando na sua fé, com a sua confiança em Deus abalada, racionalizando sobre a situação e percebendo que humanamente falando era impossível aquilo estar acontecendo, o Senhor Jesus, quando ouve Pedro falar, Senhor, salva-me, ele simplesmente estende a mão. A Bíblia diz que imediatamente ele estendeu a mão e puxou Pedro para cima. Ele não apenas puxou Pedro para cima, porque Pedro estava afundando, mas ele carrega Pedro até o mar, até o barco de novo. Lembra que Pedro saiu do barco e veio andando na direção de Jesus? Então eles não estavam coladinhos no barco. Se Jesus o carregou no colo, ou se Jesus segurou na mão dele, e ele foi caminhando ao lado de Jesus sobre as águas, eu não sei. Eu só sei te falar uma coisa, que quando Jesus Cristo issa o apóstolo Pedro daquelas águas que estavam submergindo ele, Jesus não apenas traz ele à superfície de novo, mas Jesus o conduz de volta ao ponto de onde ele tinha saído, ao ponto de onde ele tinha partido. Para quê? Para recomeçar. Ele considera, ele percebe, ele sabe que Pedro viveu uma situação de início sucesso de fé, mas depois ele fracassou naquela experiência. Jesus podia ter jogado isso na cara dele, falado, que bonito, hein? Como que você foi fazer isso? Retroceder dessa maneira, Jesus podia ter feito, mas ele não fez. Quando ele ouve aquele moço dizer, Senhor, me salva. Não deixa, Senhor, que eu me perca. Ainda que eu esteja de novo nessa situação de imaturidade, de imprudência, de não convicção. Eu te clamo, me salva. Imediatamente, Jesus resgata e salva aquele moço. Para dizer para mim e para você, que ele sabe que nós não temos a resposta perfeita o tempo todo. Há momentos em que nós não deveríamos estar com medo, mas estamos. Há momentos em que nós não deveríamos estar em pânico, mas estamos. Há momentos em que nós não deveríamos estar ansiosos, mas estamos. Nós não deveríamos estar. Isso para o nosso próprio bem. Mas ainda que estejamos, ele espera que nós façamos como Pedro fez, que nós clamemos a ele, que nós nos voltemos para ele, reconhecendo, Senhor, eu só estou sentindo tudo isso de novo, por falha da minha parte, não por falha da tua parte, porque tu és fiel, porque tu és poderoso, porque não há impossíveis para o Senhor, porque o Senhor caminha sobre as águas, sim, porque o Senhor é o Deus da minha vida, sim. Nós precisamos nos voltar para o Senhor nesta noite, e diante de tudo que nós temos aprendido sobre Ele, e diante de tudo que Ele já tem feito na nossa vida, nós sermos muito sinceros e dizer, Senhor, tem algumas coisas acontecendo na minha vida, tem algumas coisas acontecendo na minha casa, tem algumas coisas acontecendo na minha saúde, que estão me deixando em pânico, eu estou com medo, mas o que eu faço? Eu trago o meu medo diante de ti, eu venho com o meu medo, já que eu não consigo me desligar dele, eu venho junto com esse medo todo, e eu me aproximo de ti, e eu te peço, Senhor, me salva, Senhor, me socorre, Senhor, envia sobre a minha vida uma palavra da parte do Senhor, me autorizando a andar por cima dessas águas. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Nós estamos já há poucos minutos de nós entrarmos em 2018. E aí, como o pastor disse, nós receberíamos esse novo ano de joelhos na presença do Senhor. Esse de joelhos pode ser fisicamente ou não. Se você tiver alguma restrição física, você pode ficar de pé mesmo. Mas se não, eu convido você a dobrar os seus joelhos em terra sim. Não que isso faça diferença se Deus vai ouvir ou não vai ouvir nossa oração, mas é uma demonstração de humilhação.
Eu me ajoelho quando eu quero implorar alguma coisa, não é isso? Eu me ajoelho diante de alguém quando eu quero implorar. E eu só imploro quando o orgulho está totalmente por terra e a humildade prevalece no meu coração. Por isso, de joelho é melhor. Dizia o velho hino, de joelho é melhor. Então esse é o momento em que você vai fazer isso. E no nosso clamor, na nossa oração, nós vamos dizer: Deus, 2018, mais um ano, o Senhor está nos concedendo. E eu estou amedrontado com o que eu possa ter que enfrentar. Eu quero ter perspectivas positivas, mas eu estou levando uma bagagem de 2017, que eu sei que são coisas pesadas, dolorosas, difíceis, e o medo às vezes deseja, tenta me dominar. Então eu te peço aqui agora, Senhor, que o Senhor venha sobre a minha vida, que o Senhor manifeste sobre a minha vida a sua graça, o seu poder. Eu queria que você então fizesse isso. Você pode? Dobre seus joelhos. Se você não pode se ajoelhar, você é uma pessoa que está com dificuldades físicas e não pode, não tem problema. Fique de pé então, ou assentado. Mas eu não quero que você fique calado. É hora de clamar ao Senhor. É hora de clamar, é hora de suplicar, é hora de clamar a Deus. Que ano 2018 o Senhor esteja à nossa frente. Comece a orar, comece a orar, comece a clamar. Confie a Ele cada um dos dias que virão. Confie, entregue nas mãos dEle cada uma das semanas que virão. Entregue nas mãos dEle cada um dos meses que virão. Não confie na força do seu braço, não confie inteiramente na força do seu braço, confie inteiramente no Senhor. Ore pelo seu lar, ore pela sua saúde, ore pela sua vida. Clame ao Senhor, clame a ajuda, clame o socorro, clame pelos livramentos do Senhor. O Senhor está andando por sobre essas águas, águas tumultuadas, né? Águas assustadoras, águas amedrontadoras. Deixa o Senhor te dar uma visão nessa noite, a visão do teu Salvador, caminhando por cima dessas águas. Ele domina essa tempestade, Ele está mais forte do que a tempestade. Peça a Ele: Senhor, dá-me a Tua palavra, porque pela Tua palavra eu caminharei sobre estas águas também, e eu irei na Tua direção. Vamos rogar, vamos suplicar, vamos entregar ao nosso Deus esses dias que estão diante de nós. Pai santo e poderoso, Deus de respostas, Deus de milagre, Deus de sinais, Deus de maravilhas. Oh, antes de tudo e de qualquer coisa, Tu és o nosso Deus, Tu és o Deus da nossa vida, Tu és o Deus da nossa casa, Tu és o Deus da nossa família, Tu és o Deus da nossa saúde, Senhor. Nós estamos diante de Ti agora, te suplicando, amado Deus, que a Tua poderosa mão segure a nossa, assim como o Senhor conduziu Pedro sobre aquelas águas turbulentas, que o Senhor segure nas nossas mãos e o Senhor nos conduza, Senhor, sobre essas tempestades que estão aqui ou que surgirão em 2018. Nós nos prostramos diante de Ti para humildemente dizer: nós dependemos do Senhor, nós carecemos do Senhor, nós reconhecemos que sem Ti nós nada somos, que sem Ti nós nada fazemos. Pai de misericórdia, que as Tuas mãos toquem nossas vidas, que Tuas mãos nos tragam à superfície, que as Tuas mãos nos conduzam nessa caminhada sobre as águas. Poderoso Espírito de Deus, nós invocamos a Tua presença, nós invocamos a Tua presença, nós invocamos a Tua presença. Consagramos a Ti esse ano que se inicia, meu Senhor. Te engrandecemos o nome, ó Deus, porque Tu és Deus de maravilhas. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu tens respostas para esse povo, Pai. Dá-nos um 2018 de paz, paz dentro de casa, Senhor, paz familiar, paz entre os casais,
casais, paz entre pais e filhos, que haja paz no nosso lar, que toda contenda fique para trás, que 2018 seja o ano da paz do Senhor, prevalecendo em nós, prevalecendo na nossa casa. Oh Deus, dá-nos um ano de saúde, Senhor, saúde emocional, saúde física. Doce Espírito de Deus, manifesta teu favor sobre as nossas vidas e sara-nos, ó Deus, dá-nos saúde para te servir, saúde para nos dedicar ao nosso próximo, ao nosso semelhante. 2018 cheio de comunhão, comunhão uns com os outros, Pai, que sejamos um povo unido na presença do Senhor, ó Deus, somando forças pelo reino do nosso Deus. Ó Espírito de Deus, ministra sobre aqueles que têm o chamado do Senhor, para qualquer área que seja do serviço na tua obra. Renova o ânimo, Deus, renova o ânimo, Senhor, renova a visão, renova as forças, renova-nos, ó Pai, renova-nos, ó Deus, toca-nos aqui agora. Doce Espírito de Deus, inunda o nosso ser, toma todo o nosso ser. Tu és Deus vivo, Deus verdadeiro. Enche a lâmpada, Senhor, faz acender a chama outra vez na nossa alma, do amor para contigo, do amor para com os nossos irmãos, para a glória do teu nome, Senhor. Conduza-nos, Deus, num ano de vitória, vitórias que engrandeçam teu nome, vitórias, Deus, que tornem teu nome conhecido na terra, que sejamos testemunhas de Cristo, testemunhas sinceras, ó idôneas, Senhor, do Evangelho, testemunhas do Evangelho limpo, puro, perfeito, maravilhoso. Ajuda-nos, ó Deus, toma as nossas vidas em tuas mãos. Oh Deus poderoso, toma nossas vidas em tuas mãos, transporta-nos por todo esse ano, Senhor, que nós sejamos fortalecidos no Senhor, fortalecidos no Senhor, fortalecidos no Senhor e na força do teu poder. Que nenhum se perca, Pai, que nenhum abandone o caminho, mas que estejamos convictos, Senhor, esse é o caminho, é nele que nós andaremos, esse é o caminho, é nele que nós permaneceremos. Confirma a tua graça, Senhor, não nos deixe ir sem a tua presença conosco. Manifesta, Deus, tua fidelidade e tua graça. Oh, aviva a tua obra nesse lugar, faz desse lugar, Senhor, o lugar da tua manifestação, da manifestação da tua presença. Aleluia! Maravilhoso Espírito de Deus, que esse seja um lugar de salvação, de transformação, de edificação. Manda poder, Jesus, manda poder sobre a igreja, manda poder do alto sobre nós. Renova-nos, Senhor, na tua bendita presença, na tua bendita presença. Dá-nos mais de ti, mais de ti, mais de ti. Dá-nos mais de ti, Senhor. Toma a nossa vida, tudo é teu, Senhor. Toma a nossa vida, tudo pertence a ti, Senhor. Nós engrandecemos teu santo nome, nós engrandecemos teu santo nome. Aleluia, aleluia. Maravilha de Deus. Pode se colocar de pé, mas você não vai parar de orar. Você vai erguer o seu rosto para os céus e você vai começar a engrandecer o nome do Senhor, porque Ele é Deus de maravilhas. Ele tem feito maravilhas. Aleluia, aleluia. Maravilha de Deus, maravilha.
maravilha de Deus. Aleluia! Tu és o Deus do nosso amor. Nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia! Aleluias! Maravilhoso Deus! Maravilhoso Deus! Aleluia! 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 Glória ao seu nome, Senhor! Aleluia! Só o Senhor é Deus. Aleluia! Canta e celebra ao Senhor. Agradeça a Ele, agradeça a Ele, agradeça a Ele e peça a Ele um ano de vitória e de bênção.